Contar história é um ato de carinho. Mas como contar uma história? Nesse vídeo eu quero te dar algumas dicas de como você pode fazer isso. Vamos lá? Primeira dica. Conte uma história como se você estivesse contando uma fofoca. É isso mesmo. Quando você ouve uma notícia, alguém conta algo pra você, como que essa pessoa te conta? Acredito que com muita emoção, não é mesmo? Então, conte uma história como se você estivesse contando uma fofoca. Segunda dica, escolha uma história que você goste. Eu já ouvi, já li vários livros, mas nem todas as histórias eu consigo contar. Por incrível que pareça, para você contar uma história, você precisa se identificar com ela. Na verdade, eu acho que eu não escolho a história é que me escolhe. Então é muito importante você ler vários livros, ouvir várias histórias e escolher uma história que você goste, porque na hora de contar, será muito prazeroso. Terceira dica para se contar uma história: memorize a narrativa. Quando você for contar uma história sem o livro, é importante que você leia a história, guarde as passagens chaves, que você guarde também os personagens e que você se aproprie da história, porque quando você for contar, você vai contagiar a todos. Quarta dica: use o livro. Estou aqui com o livro A Vaca que Botou o Ovo. Eu costumo contar essa história no meu projeto, que eu realizo nas escolas e também no meu canal. Eu quero colocar dois pontos que eu considero importantes. Na verdade, você pode contar a história com o livro, utilizando o livro, fazendo uma mediação de leitura, mostrando para as crianças, as imagens do livro. Isso vai chamar bastante a atenção delas, Você vai lendo e vai mostrando as imagens. Mas também você pode contar a história sem o livro. A maioria das histórias que eu conto sem o livro. Mas depois que eu acabo de contar a história, eu mostro o livro. Da onde eu tirei aquela história? Nossa, isso para as crianças é muito importante, chama atenção. E também não se esquecer de citar o autor, quem ilustrou o livro. Isso incentiva a leitura. Use o livro. Quinta dica, utilize objetos. Mas lembre-se, menos é mais. Trouxe aqui alguns. Essa bonequinha aqui, você pode contar a história, Menina bonita do laço de fita, olha só. Trouxe também uma naninha que você pode utilizar para contar Até as Princesas Soltam Pum, tem também no meu canal e você pode mostrar. Trouxe também essa bonequinha, é uma boneca, olha, utilizando colher de pau, Você pode aí utilizar para contar uma história. Não precisa ser, o objeto, ele não precisa ser parecido com o personagem da história. Deixe que as crianças usem a imaginação. Use o objeto como um apoio apenas. Sexta dica, entonação de voz. Essa para mim é muito importante. Depois que eu descobri que eu posso contar uma história sem nada, é maravilhoso. Aí a importância de você memorizar a narrativa, de você se apropriar da história e utilizar a sua voz, usar a sua voz, o seu corpo para contar a história, a entonação da voz, a pausa, fazer sons, de objetos e também sons de animais. É muito legal. Então, a sexta dica, utilize a sua voz. Sétima dica, bem simples, peça ajuda da plateia. Quando eu estou contando uma história, para as crianças principalmente, eu peço que elas possam me ajudar, me ajudem a fazer os sons. Se tem uma porta que vai bater na história, eu peço que elas façam
né? O movimento ali, o barulho da porta batendo, os animais, quando aparece algum animal na história, que voz, como que é a voz do animal, da ovelhinha, e eles fazem. Colocar uma música também no meio da história, né? E pedir para a plateia também cantar aquela música. Então, uma dica bem simples é utilize a plateia. 8ª dica: inspire-se. Antes de contar uma história, eu ouço outras pessoas contando aquela história. É claro, eu não vou contar da mesma forma, mas eu posso me inspirar ouvindo aquela história, né? Também me ajuda a memorizar a narrativa, mas principalmente me inspira. Tem alguns contadores que eu ouço sempre antes de contar as histórias que eu conto. E é muito legal você poder ouvir, se apropriar, se inspirar ouvindo outras pessoas também contando história. 9ª dica: utilize os fantoches, os bonecos. Eu poderia ter colocado essa dica, né, os fantoches juntos com os objetos, mas na verdade, os fantoches, os bonecos, são muito importantes numa história. Na verdade, eles podem contar a história sozinhos, só eles, né? Utilizando, claro, com a sua mão, manipulando bem o fantoche. Você precisa aprender a manipular para falar, né, e abrir a boca do fantoche na hora certa. Mas para contar uma história, principalmente para os pequenos, os pequenininhos, eles nem percebem que é ali a sua mão manipulando, não percebe também que é a sua voz. Então os fantoches, os bonecos, é um meio maravilhoso de se contar história, de utilizar para contar história. Mas aprenda a manipular, a fazer o som, né, dos animais. Você vai cativar muito na contação de história com os fantoches, os bonecos. 10ª dica. Não tem 10ª dica. O mais importante é a sua presença carinhosa na hora de contar a história. Então, vamos contar a história. Porque na verdade eu sempre digo, história faz bem para todos.